Capítulo 681 Assassinato. Fei gostava de se exibir na frente de seus inimigos. Como o poder da legião da besta demoníaca era tão forte e as aparências deles eram tão chocantes, como o rei não podia ser convencido. Portanto, ele não hesitou em zombar do bispo Senti, da Areia Vermelha, sem piedade. Isso é inesperado, ninguém esperaria isso. O pequeno reino Chambord me pressionou a esse ponto. Sua força é suficiente para Chambord ser uma força dominante na região, e você deve se orgulhar. Nesse momento, o bispo Senti, da Areia Vermelha, teve que admitir que, apesar de superestimar o reino de Chambord em várias dobras, ainda não era suficiente. Seu plano foi destruído e ele estava perdendo nessa situação. A força que Chambord demonstrou foi suficiente para transformá-los em um império de nível 5 ou 6. Eles não podiam mais ser chamados de reino afiliado. O bispo Senti, da Areia Vermelha, não podia acreditar no que estava vendo, e ficou atordoado ao máximo. No momento, nenhuma palavra poderia descrever o que estava acontecendo na mente de Senti. Ele olhou para o chão e viu os mestres do lado de Chambord coordenando com as bestas demoníacas supremas de nível rei. Chambord estava em uma grande vantagem, e eles estavam esmagando os mestres da Aliança Caça ao Dragão. Em apenas alguns minutos, os senhores da Aliança Caça ao Dragão foram gravemente feridos ou mortos. Eles não conseguiram se defender. O que o surpreendeu ainda mais foi o fato de os muitos cidadãos de Chambord, que estavam do lado de fora da praça, desaparecerem quando Chambord estava mudando a situação. Na grande cidade de Chambord, exceto pelas pessoas na praça, nenhuma pessoa podia ser vista. Para onde foram todas aquelas pessoas comuns? Ele pensou. Esta é claramente uma armação. Os chambordianos planejaram isso com antecedência. O bispo Senti, da Areia Vermelha, de repente ficou feio assim que pensou sobre isso. O rosto dele empalideceu. De repente, ele percebeu que o plano que ele elaborou cuidadosamente já tinha sido descobrido por esse jovem rei. Mesmo que ele pensasse que havia muitos trunfos escondidos, e eles estavam escondidos, parecia que esse jovem rei já os previra. Não. A melhor maneira de dizer isso é que o rei de Chambord já sabia o que aconteceria antes da Operação Caça ao Dragão acontecer. Esse pensamento brilhou na mente de Senti, e fez seu coração disparar enquanto seu corpo tremia. A razão pela qual ele era apreciado e valorizado pelo bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, foi que ele era ótimo em planejamento estratégico, além de ter força imersa. Ele era muito atencioso e sempre mantinha em mente todo o quadro, tornando-o um excelente consultor e estrategista. No entanto, ele falhou desta vez. Não apenas em força, mas ele também foi esmagado em termos de seus planos e estratégias. Como o rei de Chambord sabia tudo isso? Será que existem traidores no interior da Aliança Caça ao Dragão? Ele pensou. O bispo Senti, da Areia Vermelha, ficou pasmo e rapidamente pensou nas pessoas que estavam na aliança, querendo identificar a pessoa ou o grupo que o traiu. Nesse momento, ele olhou para a praça sem querer e suas pupilas se contraíram instantaneamente quando viu as batalhas que estavam acontecendo. Ele não tinha certeza de quando, mas o grupo mercenário N2 da região, grupo de mercenários Sangue de Fogo, desapareceu. O grupo de mercenários que estava apenas abaixo do grupo de mercenários Cavalo de Vento na região foi contratado por ele no Império Leon, e os mestres desse grupo mercenário estavam dizendo que matariam todos os chambordianos antes do casamento. No entanto, os membros e o líder do grupo que tinham uma máscara de ouro não estavam à vista. Eles não brigaram e de alguma forma escaparam. Essa descoberta fez o bispo Senti, da Areia Vermelha, perceber algo, mas já era tarde demais. O momento do evento desta noite já o deixou. Quando os lamentos de morte soaram na praça, o bispo Senti, da Areia Vermelha, de repente levantou a cabeça e olhou para Fei. Ele disse violentamente: ainda não perdi. Quem não faz parte da classe Sol é uma formiga. As batalhas no chão são batalhas entre formigas.
Enquanto eu derrotar você, e os dois anciões derrotarem seus oponentes, essa situação ainda estará de volta ao meu controle. Isso também é o que eu quero lhe dizer. Fei apertou os olhos. Esse sinal de que ele estava prestes a atacar. Ah! Você é apenas uma criança arrogante. Quando você avançou para a classe Sol? Há quantos dias você é um Lorde da classe Sol? Também existem diferenças entre os Lordes da classe Sol. A dignidade de Lordes experientes da classe Sol não pode ser contestada por uma criança como você. Depois de ignorar completamente o que estava acontecendo no terreno, o Bispo Senshi, da Areia Vermelha, instantaneamente liberou seu poder. O bastão curto e queimado brilhou subitamente na mão direita e emitiu uma sensação aterrorizante. Parecia que o deus acordou de seu sono, e essa arma atingiu Fei e travou nele. É uma arma de combate nível semideus. Fei ficou um pouco surpreso. Quando seu olho se contraiu um pouco, ele instantaneamente criou alguma distância entre ele e o Bispo Senshi, da Areia Vermelha. O rei sentiu uma sensação arrepiante e perigosa com esse bastão curto que era preto e parecia comum há um momento atrás. Isso está certo. Este é o tesouro mais sagrado do Santuário da Areia Vermelha, o Cajado do Rochedo Negro, uma arma de combate nível semideus. Eu pensei que não precisaria dela esta noite, mas quando ele disse isso, o Bispo Senshi, da Areia Vermelha, de repente levantou o Cajado do Rochedo Negro, e uma onda de ardente poder sagrado prateado derramou instantaneamente dela. Iluminou o céu e parecia que havia um sol no meio da noite. Vosh! 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 Flechas de luz dispararam em direção a Fei como gotas de chuva em uma tempestade. Fei concentrou sua energia e não se atreveu a subestimar seu inimigo. Parede de cristal. Ele gritou e empurrou a mão direita para frente. Uma parede de cristal dourada apareceu instantaneamente na frente dele e bloqueou todas as flechas de prata. Então, as flechas foram devolvidas a uma velocidade ainda mais rápida. No entanto, a essa altura, Senshi já havia desaparecido de onde estava. Um jato de energia afiada atingiu Fei pela direita. Não havia certeza de quando, mas o Bispo Senshi, da Areia Vermelha, já apareceu à direita de Fei, e o Cajado do Rochedo Negro rasgou o espaço e penetrou facilmente o corpo de Fei pelas costas. Um golpe de sorte. No entanto, o Bispo Senshi, da Areia Vermelha, não parecia feliz. Foi porque o corpo de Fei que foi penetrado de repente se transformou em nada. O que o Bispo Senshi da Areia Vermelha atingiu foi apenas uma imagem posterior que Fei deixou desde que se moveu tão rápido. Usando o mesmo método, Fei já apareceu atrás de Senshi e deu um soco. Bum! 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 Uma série de tempestades de energia apareceu no céu e se expandiu para fora. Os dois lordes da classe Sol correram e apareceram em locais diferentes a cada fração de segundo, como se fossem fantasmas. Eles estavam se atacando como testes e tentavam ver do que o outro era capaz. Em um piscar de olhos, eles já haviam se atingido mais de 100 vezes, e eram iguais. Nenhum deles conseguiu a vantagem. Depois que eles se atingiram mais uma vez, a violenta energia explosiva criou um rasgo no espaço, mostrando várias rachaduras negras que revelaram o vazio. Fei e Senshi estremeceram e se afastaram. Fei sentiu que seus dois braços estavam dormentes. Afinal, Senshi era um poderoso Lorde da classe Sol, e ele não era fácil de lidar. Ao liberar seu poder mais uma vez e tentar usar uma técnica diferente, ele repentinamente detectou uma sensação de perigo que nunca havia sentido antes. Todos os poros do corpo dele se abriram e todo o cabelo dele se levantou. Ele só foi capaz de recuar um pouco naquela fração de segundo, e uma aterradora faixa de luz fria passou por ele. Uma ferida profunda apareceu em seu ombro e o sangue jorrou instantaneamente. No momento, até os ossos do ombro podiam ser vistos.